A paz do Senhor, irmãos. Como é bom a gente estar reunido para adorar o Senhor, ouvir a palavra. Nós vamos meditar aqui numa palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Vamos ler Lucas 5. Lucas 5, do 1 ao 11. A pesca milagrosa ou a pesca miraculosa. Com certeza Deus vai falar conosco aqui na palavra. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. E pode deixar a sua Bíblia aberta. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Irmãos, esse episódio aqui da pesca maravilhosa, tem outra pesca também miraculosa, que não é essa, é outra, cerca de 2 anos depois, quando Jesus já havia ressuscitado. Interessante que houve outra pesca, sim, e Pedro estava nas duas. Ele era praticamente um dos personagens principais aqui, né? Aí, aqui no versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, aonde Jesus estava, a multidão estava. A multidão andava atrás de Jesus o tempo todo. Né? Muitos iam atrás por curiosidade, outros iam porque queriam pão, sabia que ele multiplicava pães, que tinha comida onde ele estava, igual nós crentes, né, irmão? A gente não bebe, mas come, que é uma beleza. Então, onde tem crente, tem comida, e comida boa. O povo andava atrás de Jesus, muitos procurando pão, uns por curiosidade. Tinha até os fariseus que queriam até pegar ele em alguma falta, prendê-lo e até matá-lo. Então, mas Jesus nunca ficou embevecido com a multidão. Né? Todo pregador gosta de pregar para a igreja cheia, lotada, quanto mais gente, melhor, não é? E Jesus não se importava muito com isso, ele fugia da multidão para orar, para buscar encher, carregar as baterias, conversar com o seu Pai. E, às vezes, nós, se Ele que era Deus,
o Filho de Deus, e era Deus, ele precisava parar para conversar com Deus, que dirá eu e você, não é verdade? E muitas vezes a gente negligencia isso. Eu acho até interessante que os seus discípulos, quando perguntaram para Jesus, pediram, né, na verdade, Jesus, ensina-nos a orar. Eles podiam falar, Jesus, ensina a gente a fazer milagre. Ensina a gente, Jesus, a arrumar esse tanto de multidão, a curar. Mas não, eles viram que o que Jesus fazia e que era de vital importância era o quê? Orar, passar um tempo com o Pai. Porque às vezes a gente fica assim, muito encantado com a multidão e esquece que é sozinho no seu quarto que Deus fala com você. E a pessoa vai ver quando o pregador passou tempo com Deus ou não. Né? Porque falar bonito, todo mundo pode falar. Quem não é crente fala bonito e te faz até chorar. Não tem gente que chora assistindo novela, filme? Então, mas a gente tem que passar tempo com Deus. E Jesus fazia isso. E outra coisa, Jesus podia estar na multidão que fosse. Ele parava para uma pessoa. Ele parou para a mulher do fluxo de sangue e ele estava na multidão. Né? E ele aqui nessa multidão diz que o povo apertava ele, sabe? Tipo assim, você não tem nem como se mexer. E ele viu lá na praia aqueles pescadores, cabisbaixo, desanimado, lavando a sua rede, e ele parou e viu. Então, Jesus, ele olha você. Mesmo que você pense que você está no meio da multidão, Jesus não vai te ver, ele vê. Ele vê o seu problema, ele vê quando você está de joelho no seu quarto, quando ninguém sabe, Jesus vê. Ele te ajuda. Jesus não está preocupado com multidão, não, irmãos. Jesus está preocupado com a sua disposição de orar. É isso que vai chamar a atenção dele. Então, irmão, não preocupa com multidão, não. Preocupa com o nosso Deus, com o tempo que você passa com ele. Aí, o que é interessante, que você viu que eu falei que eles procuravam milagre, por curiosidade, mas aqui eu achei bom demais, porque falou, ó, para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam atrás de Jesus procurando ouvir a palavra de Deus. Olha que bênção, eles queriam, eles estavam sedentos. E o mundo aí fora está sedento de Jesus, tem um vazio que nada preenche, e só Jesus pode preencher. Né? Então, irmãos, Deus vai usar eu e você para poder lançar a rede, que hoje é o que nós estamos falando aqui. Ele estava ele junto ao lago de Genezaré. Muitos lugares falam no mar da Galileia, mar de Tiberíades, mas na verdade não é mar, é um extenso lago, né, de água doce. Então, aqui até na minha versão fala lago de Genezaré. Deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Eu acredito que isso aconteceu pela manhã, porque eles pescaram, né? Pedro diz que pescaram a noite toda e nada apanharam. Então, ele era de manhã, ele estava ali lavando as redes. O que quer dizer lavar as redes? Quer dizer, acabou o serviço. Né? Eu desisti por hoje, chega, hoje não dá mais. Eles tinham que lavar as redes, porque mesmo que estava ali na água, tinha que tirar a sujeira, lavar, arrumar, porque senão ela apodrecia e se rompia. Então, era um processo natural dos pescadores. Interessante, irmãos, hoje eu não sou de pescar, mas meu marido é bom pescador e ele gosta de pescar. Quem gosta de pescar aí? É bom demais, né? Diz que relaxa, não é? Quando fala, está nervoso, vai pescar. Aqui nós vamos falar mais dos pescadores profissionais, né? Então, cerca de, provavelmente, 7 dos 12 apóstolos eram pescadores.
Eu não acredito que foi por um acaso. Jesus escolheu eles porque eles tinham umas características que ia ser bom para pescar homem também, né? Para evangelizar. Vamos pensar comigo. O que um pescador, principalmente o profissional é? Pescador é paciente. Eu não gosto de pescar porque eu não tenho paciência de ficar lá parado, esperando. Mas ele tem que ter foco. Ele tem que ter determinação. Um pescador, ele não se distrai com qualquer coisa. Um pescador tem o propósito de levar peixe para casa. Então, eles não se desviam do seu propósito e não desistem. Eles sempre estão continuando. Então, eu acredito que Jesus escolheu esses pescadores pensando nessas qualidades, que seria essencial, né, para a propagação do Evangelho. Aí no 3 diz assim, entrando num dos barcos, que era o de Simão, quem que era Simão? Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Tinha tanta multidão e Jesus lá apertado e aqueles barcos lá parados, tinha 2 barcos. Jesus entra no barco de Simão Pedro. Ele entra e ele vai dali, ele faz o seu púlpito, ele prega ali. Jesus não se preocupava em ter vestes especiais, porque os sacerdotes da época tinham vestes especiais. Não se preocupava de estar numa sinagoga ou não. Ia lá, ele pregaria para um número muito maior de pessoas. O púlpito, o barco, passou a ser o púlpito. E à beira da praia, o templo. E Lucas, ele é o que mais fala daquelas pessoas que são marginalizadas, que talvez elas não entrariam numa sinagoga porque eram impuras. Pessoas deficientes estavam lá na beira da praia, estavam ouvindo. Mulheres, mulher não tinha valor de nada, né? Mas para Jesus tinha. Glória a Deus, né, mulheres? Então, irmãos, e lá ele pregava para esse povo marginalizado, que nem sempre teria oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E Jesus fez do barco de Pedro o seu púlpito. E aqui, nesse momento, o meu barco é esse púlpito, né? E quando a gente está pregando, quando o pastor está pregando, qualquer pregador vem pregar a mensagem, ele está usando o barco, que é o púlpito, e lançando uma rede. Mas essa rede é o amor de Deus, é a graça de Deus. Jesus nos deixou a palavra, então nós podemos lançar a rede. O barco também é um instrumento de trabalho, não é verdade? Para quem é pescador, o barco é instrumento de trabalho dele. Mas eu e você temos o nosso barco. O meu barco é uma loja, eu trabalho numa loja de roupa, e lá no barco meu, na minha loja, quando eu tenho a oportunidade, eu lanço a rede. Eu lanço a rede e às vezes eu penso que não peguei peixe nenhum, mas só a eternidade vai revelar. Muitas vezes Deus te colocou naquele lugar, naquele barco que é o seu instrumento de trabalho, lá na escola, lá no restaurante da Jaqueline, é um barco. Né? Na escola da Viviane, é outro barco. Né? Todo lugar que você tem a oportunidade de lançar a rede. Então, irmãos, vamos aproveitar. Nós estamos chegando num tempo que é preciso acordar para a realidade. Não dá mais. Né? Esse aqui, ó, o Bruno falou, o Bruno lança a rede. Todo dia do culto ele traz alguém. Ele lança a rede lá na rede social, não é? Nós todos, irmãos, nós temos a rede social hoje. Imaginou se na época de Pedro, na época de Paulo, eles tivessem essa comodidade, a rede social. Imagina, com o que eles não fariam, né?
Então, por que vamos usar, em vez de ficar na rede social, criando polêmica, um brigando com o outro, ou é azul, ou é vermelho, e começa a brigar? Não, vamos falar de Jesus, vamos lançar a rede, vamos pregar, convida alguém para estar aqui. Às vezes você vê uma pessoa do teu lado, ela está tão triste, só está precisando de uma palavra. E você sabia que tem gente que vem na igreja por causa de você, por causa do convite que você fez para ele. Ele sente constrangido e fala, não, eu vou, porque ele me convidou com tanto amor, fez tanta questão de mim, foi me buscar lá em casa, e ele vem. E chega aqui, o pastor lança a rede e pega o peixe. Amém? E o peixe, tanto é que o peixe é um dos símbolos do cristianismo. Você vê no carro, assim, aquele peixinho? É um dos símbolos do cristianismo, né? Vamos para frente aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que é fazer ao mar alto? É ir mais profundo, mar adentro, mais distante, né? E lançai as vossas redes. Aí respondeu Simão, o Pedrão, né? Disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é exemplo a nós. Nós temos que saber que é sobre a palavra dele. Quando a gente põe Jesus no barco, o negócio fica diferente, não é? E aqui, dizendo assim, o Pedro falou assim, do jeito que ele é, meio sanguíneo, né? Eu vejo Pedro assim, meio nervoso, igual o meu marido, Zé Luiz. Bravo, mas é um amor de pessoa. Aí, ele falou assim, uai, Jesus. Acho que na cabeça dele, ele pensou, pô, Jesus é carpinteiro, né? Quem entende de pesca aqui sou eu. Quantas vezes que a gente se acha o dono da razão, porque eu estudei, porque eu sei. Nem vem falar. Às vezes o pastor dá um conselho, irmão, mas você já orou, você já fez isso. Não, eu já fiz tudo que podia fazer. Mas não fez, né? Lançar a rede sobre a palavra de Deus, né? Então, aí Pedro fala assim, não, nós trabalhamos a noite inteira. Tipo, ele falou assim, eu estou aqui descadeirado, acabei de desmontar tudo. Agora, de noite eu não pesquei, porque a noite diz que é melhor para pegar peixe. Agora, de manhã, eu vou ter que enfrentar isso de novo. Mas ele pensou, mas... Quem sabe de português sabe que depois do mas, o que vem depois do mas tem uma ênfase. É muito melhor, né? Tipo assim, eu falar, a Jeane tem um namorado feio, mas rico. Então, eu estou querendo dizer assim, que o importante é que ele é rico, né? Porque depois do mais é o que importa. Então, ele falou assim, ó, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, Pedro, acho que ele questionou dentro dele, mas ele foi humilde o bastante para saber que Jesus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim, para você, para Jesus não é nada, né, irmãos? Então, a gente tem que parar com isso. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Às vezes a gente fica meio aleijado, né? Ou cresce muito na graça, ou pouco no conhecimento, ou muito no conhecimento, nada na graça. Tem que haver equilíbrio. A gente tem que estudar, nós temos que buscar, aprender tudo, até no nosso ministério, irmãos. A gente tem que aprender, tem que buscar, mas acima de tudo, nós temos que ter essa intimidade com o nosso Deus, esse tempo com o nosso Deus. Se o seu tempo devocional resume-se só a esse momentinho aqui na igreja, toda quarta e todo domingo, está faltando alguma coisa. Você tem que ter o seu momento lá com Deus. Quando fala assim, vai mais mar adentro, que quer dizer, lá no mar adentro é você e Jesus. Ficou para trás a multidão, porque a multidão às vezes atrapalha.
A multidão fala uma coisa, fala outra, você ouve aquilo. Não, mas você tem que sair com Jesus. Lá onde está só você e Ele. Naquele momento, buscar intimidade com o Senhor. Então, não tem beira da praia, não tem multidão. Lá é Jesus e eu. E lá eu vou crescer. Lá eu vou aprender. Então, irmãos, a gente pode ter até domínio. A gente tem domínio do barco, né, da rede. Mas quem tem domínio sobre os peixes e sobre o mar é Jesus. Então, para de querer comandar tudo. Às vezes a gente fala, Jesus, dirige a minha vida, faz como o Senhor quiser. Aí a gente põe Jesus no carona, do lado, e nós vamos dirigindo. Às vezes a gente pede, Senhor, seja feita a minha vontade. Porque, na verdade, você quer a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Às vezes, irmão, eu não sei o que os pescadores aqui, que acabamos de ler, eles ficaram pescando a noite toda. É cansativo, irmãos, cansa. Eu já estava exausto. Eu não sei o que na sua vida demora tanto tempo. Às vezes você fala, irmã, eu estou orando, eu estou buscando, mas aquela pessoa não vem, não reconhece, eu não vejo mudança. Irmãos, eu quero dizer para vocês, lança a rede sobre a palavra de Jesus. Olha com os olhos de Jesus. Aquilo que é impossível para você, para Deus, basta um estalar de dedos. Então, vamos confiar. Você não tem o controle total. E nós, principalmente as mulheres, tem mania de querer ter controle de tudo. E a gente tem que entregar o controle na mão do nosso Deus, do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor. Irmãos, quando você cansar, que você falar, não aguento mais, Deus vai fazer, porque aí você larga de mão. Você já viu quem está afogando? Quem está afogando, aqui, ele vai dar curso, o pastor não, o evangelista Edivan. Vai dar um curso aqui na igreja, semana que vem vocês vão saber, sobre primeiros socorros. Com certeza ele sabe disso. Se uma pessoa está afogando, a gente tem que esperar ela parar de se debater, parar de lutar para ir lá salvar, não é? Não, se for bombeiro, ele tem as formas de fazer. Mas outra pessoa, igual eu, igual você, que é leigo, quantos que vai salvar um que está afogando, morre afogado também? Porque fica se debatendo e atrapalha o processo de salvamento, né? Então, mas aí quem quiser aprender primeiro socorro, vocês vão saber depois. Então, irmãos, para de se debater, para de ficar com raiva. Às vezes a gente fica até de mal com Deus. Meu Deus, está demorando, eu não aguento mais. Mas Deus pode fazer, mas você tem que entregar. Tem que ser uma entrega total, não só uma parte, né? Então, mais sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Irmãos, era tanto peixe, que teve que chamar o outro barco, chamar os outros dois que estavam lá na praia, para ajudar, e os dois barcos ficaram tão cheios de peixe, que estava quase afundando. As redes rompendo, porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Quando Deus faz, Ele faz de forma plena. Você tem que crer, você tem que acreditar. Amém, irmãos? Aí fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Uma coisa que me chama a atenção aqui, na hora da bênção,
a sua reação diante da bênção revela muito do seu caráter. Quando eles podiam ficar, não, esses peixes vai ficar só para mim, mas eles quiseram dividir. A bênção vai ser tanto na tua vida, na tua casa, que você vai dividir, você vai compartilhar com as outras pessoas, em tudo, irmãos. E aqui fala principalmente sobre o reino de Deus, sobre evangelizar. Às vezes você pensa assim, ai Deus, mas eu não tem jeito, eu não tenho nenhum chamado. Tem, todos vocês aqui foram chamados. Todos vocês, nenhum. Tem gente que vai ser líder de 1, de 2, de 100 mil, mas sempre tem. Você é líder de alguém. Você está incentivando alguém. A sua vida está chamando a atenção de alguém. As pessoas se espelham em você. Às vezes você não sabe. Você está pensando em desanimar. Você está pensando em desistir, mas tem outra pessoa que olha para você e fala, Senhor, eu quero ser igual a ela. Eu quero ter esse Deus, eu quero ter essa fé. Então, a nossa responsabilidade no reino de Deus é algo muito grande, irmãos. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para multiplicar. Você tem que convidar pessoas. Pregue a tempo, fora de tempo. Você pensa bem. E quando vai pescar, irmãos, eu estava estudando lá sobre pescaria. Às vezes tem que escolher o tipo de anzol para o tipo de peixe, não é, né, Zé Luiz? Porque se for um peixão grande, aí vai e o anzol não aguenta, né? É assim, tem que saber o tipo de... Aí lendo lá, quando Paulo fala assim, eu fiz de tolo para os tolos, fiz de fraco para os fracos, a fim de ganhar alguns, de salvar alguns. Então, irmãos, às vezes, a gente tem que chegar e conversar com a pessoa em primeiro lugar. Se você vai evangelizar uma pessoa lá no seu trabalho, você já não chega tacando a Bíblia na cabeça dele. Chega, fala de futebol, como que foi o jogo ontem? Oh, legal. Aí você fica amigo dele, depois você chama ele para vir na igreja. Aí, às vezes, você fala assim, mas eu não dou conta de pregar, mas você dá conta de trazer ele aqui na igreja? Você pode trazer, que o pastor prega, lança a rede, pega o peixe, e ainda você vai ter um galardão, porque você trouxe ele. Então, e outra, não vamos pensar que toda vez que a gente vai pregar, nós vamos colher, nós vamos pescar o peixe. Irmãos, na palavra de Deus, se eu não me engano, lá em João, não sei se é João 4, que fala assim, que nós vamos colher onde outros plantaram. E vamos plantar onde outros vão colher. Porque tem gente que veio aqui, que foi outro que plantou na sua vida, mas você veio para cá. Então, nós estamos colhendo. E assim vai ser. Nós temos que pensar no AD América 2, amém. Quero encher essa igreja aqui, eu e você juntos, vamos fazer isso. Só que se eles não virem para cá, não importa. Nós estamos pensando no reino de Deus, entendeu? É pensar maior, é pensar assim, não só aqui nessas 4 paredes. Por isso que às vezes, sabe por que ajudar o missionário lá no Piauí? Irmãos, porque nós não vamos ficar só aqui, nem só no Piauí, porque a nossa igreja é uma igreja missionária, e igreja missionária cresce. Você que é um cooperador missionário, Deus vai fazer 100 vezes mais na tua vida. Você pode crer, o Senhor vai fazer na sua vida. Confia nele, é só você fazer. Vamos pensar maior. Na nossa oração, não vamos ficar só falando, ai Deus, abençoa a minha vida, abençoa meu marido, meus filhos, meu cachorro, abençoa meu trabalho. Vamos parar de muito só meu. Vamos falar nós como igreja. Igreja não é esse templo. Igreja é eu e você. É a eclésia, é os separados, é os tirados para fora. Aqueles que creem no Senhor. Então, irmãos, nós temos que orar pela igreja, orar por missões, orar pela igreja perseguida. Você sabia que tem pessoas no mundo hoje morrendo por Cristo? Isso não é lá da Bíblia, não. É de eu agora. Tem uma igreja perseguida, onde irmãos estão morrendo. Então, a sua oração, a sua intercessão vale muito. Amém?
E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, o que Pedro viu? Será que foi só pela pesca, pelo tanto de peixe? Acredito que não. Acredito que ele olhou assim e falou assim: gente, eu estava tentando, era na força do meu braço. Eu estava tentando, era do meu jeito. Mas com Jesus no barco fica muito melhor. Com Jesus no barco, Jesus. E outra, quando você tem um encontro com Jesus, é como se um holofote vem assim na sua vida e revela tudo que é sujo, tudo que é errado na sua vida. O profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, homem de impuros lábios. Ele viu tanto que ele era pecador. Você acha que quem chora pelo pecado, quem se arrepende, quem fala: Senhor, eu sou pecador, é o que peca mais? Não. Geralmente o que peca mais não tem nem consciência de que é pecador. Mas aquele que crê, que ele vê, quando você tem um encontro assim com Jesus, o que você vê? O tanto que ele é maravilhoso, a graça, a santidade, isso assim mostra e revela quanto nós somos pequenos, quanto nós somos frágeis. Mas ele mostra o problema, mas ele dá a solução. Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Em outro não há salvação. Então, isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, o que ele viu? Pedro não pensou assim: sorte. Foi bom esse tanto de peixe. O mar não estava para peixe, mas de repente ficou assim. Não era isso. Ele viu algo além. Aí, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Você e eu fomos chamados para ser pescadores de homens. Você e eu temos esse objetivo, esse propósito na nossa vida. Não acredite na mentira de Satanás de falar: você não dá conta, você não entende a Bíblia, você não conhece. Eu conheço gente que não sabe ler. E aprendeu a ler a Bíblia, e ora, e pessoas são salvas pela pregação dele. Um erro, ledo engano, você pensar que é na faculdade de teologia que você vai achar a graça. A graça de Deus é de graça, está sobre a sua vida. Basta que você se apodere dela. Ela já é sua, você pode. Você é especial, você é escolhido do Senhor. Aí, irmãos, e falando assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Nesse momento aqui, eles eram pescadores, mas Deus tinha um chamado na vida deles. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E a história você já conhece. Quantas almas foram salvas? E nós, irmãos, fazemos parte desse número de pessoas salvas. Nós fomos salvos pela graça, porque um dia alguém pregou. A palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Senhor. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você temos não é só um dever, mas acima de tudo um privilégio. Deus nos dá o privilégio de fazer parte. Irmãos, para terminar aqui, eu vou contar um breve testemunho de algumas vezes que eu lancei a rede lá na loja, eu tenho uma amiga que trabalhava comigo, era crente, mas ela era daquelas que não ia na escola dominical, não sabia nada. Eu sei que ela confundia Noé com Moisés, para você ter uma ideia, era adulta. E eu ficava, porque no começo, quem trabalha no comércio sabe que começo de ano é terrível. Eu falei: vamos estudar a Bíblia, vamos lá. Comecei igual a escolinha da salinha. Quem era Moisés? E ela já tinha 26 anos. Quem é Moisés? Aí, Júlia, quem que é esse? Moisés. Não, Noé.
Abraão, não, Jacó. Ela errava tudo, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, ela prega, ela dá aula na escola bíblica dominical. Semana passada ela foi lá na loja, almoçou comigo e falou: eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei com você, porque eu aprendi, entendeu? Deus quer usar você aí, ó. Você, eu e você, vamos encher essa igreja, em nome de Jesus. Quem aqui é pescador de homens? Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor e eu quero que você louve com o seu coração. Que você leve essa mensagem para a tua casa. Você é pescador de homens. E lança a rede, mas é no poder e autoridade de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos.